Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Oitavo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Poder e Representações. Realização dias 19, 20 e 21 de maio de 2026. Olá, meu nome é Juliane de Paula Queiroz de Lino, sou professora da Faculdade Municipal de Palhoça, que fica aqui no Brasil, no estado de Santa Catarina. Essa faculdade fica na Grande Florianópolis, que é uma capital do estado, né? É uma faculdade pública e gratuita, e onde acontecem as atividades do GEMPA, que é um grupo de extensão, que é Gênero e Empoderamento da Mulher de Palhoça, e eu vou contar um pouquinho da nossa trajetória. O GEMPA, então, surgiu em 2015, né, com o intuito de discutir as questões de gênero aqui no município, entendendo que havia uma demanda devido à crescente de violência contra a mulher aqui na região. Então, foi uma demanda interinstitucional que veio a partir do Ministério Público, e a faculdade, então, passou a sediar, junto com a assistência social daqui do município, encontros com profissionais da área da saúde, do combate à violência, da área do direito, para trazer uma formação para as mulheres, principalmente as periféricas, com relação à conscientização de sua condição e visando o combate à violência. Entendendo, então, os dados com relação à exploração dos corpos femininos, com relação à dupla, tripla jornada, a falta de representatividade no campo político e o aumento dos índices de violência doméstica. Então, o curso ele tinha inicialmente um caráter extensionista, que se chamava Gênero, Inclusão e Empoderamento da Mulher. Ele aconteceu nos anos de 2015 e 2016, voltado para a comunidade acadêmica também, aqui da faculdade. Foram oferecidos 3 módulos, que validaram 50 horas cada um. Eles aconteciam aos sábados, no período matutino, e contava com profissionais voluntários, entre professores aqui da FMP, do qual eu fiz parte. Em 2016, entendendo a necessidade do curso de ampliar, né, o seu leque de ações, a gente sentiu a necessidade de formar multiplicadoras, e por esse motivo, então, nós pensamos na linguagem artística como forma de possibilitar um maior alcance das questões que vinham sendo discutidas aqui no curso, né, junto com essas mulheres que já frequentavam, que já estavam se tornando, então, lideranças ali dos seus bairros, né. Então, houve uma parceria entre o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro Indígena, devido às interseccionalidades que povoam as identidades de grande parte das mulheres que faziam parte dessa atividade de extensão, e um grupo de teatro chamado Bruxos da Corte. Nós nos reunimos, e junto também com as Madalenas, que é uma rede internacional do teatro do oprimido, nós então começamos a realizar encontros semanais num horário que a gente chama de pré-aula, que é antes da aula noturna, que compreende, né, o horário da saída do horário comercial. Então, que a maioria das nossas acadêmicas e do grupo atendido são trabalhadoras, para que a gente pudesse, então, fazer essas reuniões para relatar sobre as violências e pensar em estratégias de transformação dessa realidade, né? E então, a gente teve inicialmente uma formação com as Madalenas, que é um grupo do teatro aqui, que é o Estepô, Escola de Teatro Política de Florianópolis, cujo núcleo a gente também abriu aqui em Palhoça. E aí, a partir de então, nós
vivenciando no corpo as histórias com relação às violências sofridas de todos os tipos, né, tanto simbólicas como até as mais graves, né? A gente problematizou e criou esquetes a partir dos jogos teatrais, baseado então no Teatro Oda Oprimida de Augusto Boal, e em especial do Teatro das Oprimidas, que a Bárbara Santos então sistematizou aí para a gente tratar da especificidade dos desafios relacionados à sociedade patriarcal. Paralelamente também, a gente estava em diálogo com um grupo de mulheres de um projeto de uma região bem periférica, em que as mulheres, então, em sua grande maioria, atuavam com reciclagem, e aí foi criado um projeto, né, de confecção de puffs, que são almofadas com as garrafas PET que eram comercializadas, entendendo que esse era um primeiro passo para a autonomia dessas mulheres que eram vítimas de violência, né, justamente também pela dependência financeira de seus parceiros abusadores. E esse projeto então surgiu em 2017, frequentou muitas feiras, ganhou muita visibilidade e existe até hoje junto a essa comunidade que é Mulheres em Ação. Nós, nesse meio tempo também, então, estamos realizando esses encontros semanais com cine debate, rodas de conversa, convidados para debater questões mais relacionadas aos desafios das mulheres nas diferentes áreas, né? E sempre em diálogo então com o teatro, que é onde a gente faz as vivências dessas performances, né? E a partir disso, então, em 2017 foi criada uma esquete que reuniu essas vivências, principalmente das nossas alunas, mas também contou com a participação de membros da comunidade, e que nós intitulamos Teatro da Mãe Oprimida, devido à centralidade dessa temática da maternidade. E essa esquete nós circulamos entre conselhos comunitários, outras universidades aí que nos chamavam, em que a gente então representava essas violências e depois abria para um debate a partir do Teatro Fórum, junto ao público e à comunidade, que a gente podia então trazer essas temáticas, né, que estavam relacionadas ao maternalismo, à violência doméstica, à dificuldade de acesso a serviços públicos, né, e os direitos. Nós então também continuamos, né, com as apresentações e em diálogo com outros grupos de pesquisa da UDESC, da UFSC, e aí isso aconteceu até 2019, quando a gente viveu a pandemia, e na pandemia a gente criou então o ciclo Maria Maria, que era um ciclo de estudo para a gente aprofundar no feminismo negro, que aconteceu então através de reuniões online. A gente tem as gravações na página da Faculdade Municipal de Palhoça dessas reuniões, e com membros então de diferentes instituições de ensino, da comunidade, mulheres periféricas, em que a gente elegia então um livro, e quinzenalmente, aos sábados, no período matutino, a gente discutia, sempre numa dinâmica de eleger alguém que ficasse responsável por trazer os pontos principais, e a gente promoveu o debate. Em 2021, nós pleiteamos um edital da Universidade do Estado, daqui de Santa Catarina, para a produção de um vídeo que foi decorrente de uma obra que nós lemos, que era da Oyeomi Oyeun, que é a Invenção das Mulheres, em que a historiadora nigeriana ela vai tratar da forma como, antes do processo colonizatório, então, as concepções de gênero foram sendo
incorporadas e destituindo então a forma de organização social que era baseada na senioridade, que era com respeito às pessoas mais velhas. E aí a matripotência é um conceito, uma categoria, então, que vai pensar nessa figura da cuidadora, mas que sai da referência corpórea, pensando nessa corresponsabilidade do cuidado de todo o grupo. E aí nós identificamos, então, na comunidade, mulheres que tinham esse perfil, mulheres em sua maioria racializadas, líderes das comunidades, em que a gente titulou Matripotência Revolução do Cuidado, em diálogo com o conceito da autora nigeriana, Oyeyemi Oyewunki. E nós então produzimos esse material, esse vídeo, entrevistando e trazendo um pouco do cotidiano de 4 mulheres, lideranças, em que, diferentemente, né, do modelo patriarcal, tinha uma outra forma de lidar com as suas realidades, né, das suas comunidades, né. E aí esse material então ele está disponível também no YouTube. Foi feito um vídeo de 45 minutos, foi exibido também no Fazendo Gênero em 2024, e em 2025 nós retomamos então o teatro na comunidade através de um edital de cultura, junto com as mulheres do PUFs do Bem, lá na comunidade do Brejarudo, Mulheres em Ação, com o Teatro do Oprimido, em que nós então vivenciamos, né, toda a partir dessa realidade, né, essa experiência então do combate às violências e pensando formas de superação e transformação dessa realidade, compreendendo então a partir das dinâmicas de resistência que estão muito ligadas aos seus desafios cotidianos, né? Nós tivemos algumas apresentações, como na formação do curso das promotoras legais populares, que também aconteceu em Palhoça, em que o GEMPA também atuou, né? Esse curso, ele é idealizado, né, desde os anos 80, dentro de um contexto de democratização, né, pós-ditadura, de formar lideranças mulheres para atuar em suas comunidades enquanto líderes para acessar os seus direitos. E aí essas mulheres, em parte, faziam parte do curso dos promotores legais, e ele foi finalizado com uma apresentação e o debate dessa esquete que nós montamos então em 2025 junto com as mulheres, né? E aí então nós fizemos um laboratório, estamos pleiteando aí outro edital, continuamos com um grupo de pesquisa na faculdade de Palhoça, no horário da pré-aula, semanalmente, e nesse ano então o GEMPA está fazendo 10 anos com suas ações aqui na nossa região. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.